Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Conseguiram fazer a Rosa dos Ventos da aula passada? Estou bem curiosa para ver, eu acho que deve ter ficado linda, linda, porque vocês são muito caprichosos, né? Deixem ali no caderninho, guardadinha, que quando a prof retornar, a prof vai dar uma olhadinha, tá? Então, meus amores, olha só, vocês entenderam as coordenadas geográficas? Aliás, os pontos cardeais também? Alguém deu uma lida na apostila? Não tinha necessidade de ler, né? A prof vai explicar para vocês, tá? Então, assim, qual era o objetivo do desenvolvimento da Rosa dos Ventos? Era fazer com que vocês identificassem, né, os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Qual é a importância desses pontos? Simples, a importância desses pontos é a localização geográfica que nós temos dentro do espaço, né, no planeta Terra. Então, assim, dentro do espaço geográfico, nós temos as coordenadas geográficas. O que são as coordenadas geográficas? São pontos de referência, né, que servem para nos localizar dentro do espaço do planeta Terra, né? Então, assim, os mais conhecidos hoje são leste, oeste, norte e sul. Mas nós temos também outros pontos de identificação, que são as coordenadas geográficas. É claro que para entender as coordenadas geográficas, a gente precisa saber quais são os pontos cardeais, os colaterais e os subcolaterais, senão a gente não vai conseguir entender, certo? Então, assim, o que são as coordenadas geográficas? Pontos de referência que servem para nos localizar dentro do espaço geográfico. E quais seriam as coordenadas geográficas? Os paralelos e os meridianos. Eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, os paralelos são linhas imaginárias traçadas de leste a oeste paralelamente até o meridiano de Greenwich, que é aquela linha que corta o globo, né, ao meio, bem no ponto do meridiano de Greenwich, que é de quê? De leste a oeste. Eles seguem uma linha, né? Então, são linhas imaginárias. E o que seriam os paralelos? Os paralelos são linhas imaginárias traçadas de um polo a outro, ou seja, do polo norte ao polo sul, certo? Essas linhas imaginárias são traçadas, cada linha possui um determinado grau, né? Então, os paralelos são de quê? São de 90 graus até 0 graus. 0 graus se localiza na linha do Equador. Então, do polo norte à linha do Equador, eu tenho 90 graus. Do polo sul até a linha do Equador, eu tenho mais 90 graus. E os meridianos é o contrário. Eu saio do meridiano de Greenwich, que é 0 graus, vou em direção a leste, eu vou ter 180 graus, de 0 a 180 graus. Saindo da linha do meridiano de Greenwich a oeste, eu vou ter mais 180 graus. Ou seja, os meridianos, eles totalizam 360 graus, tá? Ah, mas, prof, por que é importante a gente saber? É muito importante, gente, para a gente poder se localizar dentro do espaço geográfico, saber as horas dos determinados lugares, né? A própria economia mundial gira em torno disso, gira em torno das coordenadas geográficas. Eu preciso me identificar dentro do espaço para poder conversar, ter uma ligação com outros países. Não somente isso, mas a geografia, as coordenadas geográficas, elas são muito, extremamente importantes para as pessoas, tá? Então, assim, os meridianos, tá? E os paralelos, eles são conhecidos também por latitude e longitude. Quando eu falar em meridiano, eu estou me referindo à longitude, tá? Ou seja, de leste a oeste, eu estou falando da longitude. Quando eu falar em latitude, eu estou me referindo aos paralelos, ou seja, latitude de norte a sul. Então, eu estou falando dos polos, né? Então, assim, a prof vai passar para vocês, ó, uma imagem bem fácil para vocês entenderem. O que seriam os meridianos e o que seriam os paralelos. Então, através dessa imagem, vocês vão conseguir identificar com mais clareza, tá? Ó, o desenho tá aqui, ó, logo abaixo do primeiro aqui, são os meridianos, né? Então, quando eu falo em meridiano, eu estou falando de longitude. Quando eu estou falando de paralelos, eu estou falando de latitude. Então, a latitude, ela é medida em graus, né? De 0 a 90, né? De um polo até a linha do Equador.
e do outro polo até a linha do Equador. Então, totalizando 90 mais 90, eu vou ter 180 graus de paralelos. E os meridianos é o contrário. Eu estou falando da longitude, então, de leste a oeste, eu terei 180 graus em cada lado, totalizando 360 graus. Isso é muito importante vocês saberem, por quê? Porque vocês farão uma atividade relacionada a isso, tá? Então, assim, se eu faço uma atividade, eu vou ter que entender também por que eu estou, quais são os paralelos e quais são os meridianos. Senão, eu não vou conseguir identificar dentro do espaço geográfico. Ó, mais um desenho aqui que a prof fez para vocês entenderem melhor, tá? Ó, paralelos, o primeiro desenho, né? Eu já tenho as flechinhas indicadas para cima, ou pode ser para baixo também, a linha do Equador. E os meridianos, tá? Então, é bem tranquilo, não tem como vocês não conseguirem entender, certo? Se vocês pegarem a apostila mais adiante, vocês perceberão que vocês vão ter que fazer uma atividade para localizar, né? Com relação às horas, os fusos horários, a gente não vai entrar agora nessa questão, porque a gente vai aprender lá no ensino médio, tá? Lá no primeiro ano do ensino médio, vocês vão aprender como calcular os fusos horários. E aí vocês vão precisar das coordenadas geográficas também. Então, aqui no sexto ano, o mais importante é a gente saber o que são as coordenadas geográficas, quais são e para que elas servem, tá? Então, ó, eu vou passar para vocês outro desenho bem legal aqui, ó. Aqui eu tenho o desenho do mapa mundi, né? Então, aqui, ó, a parte de cima, observe a parte bem lá em cima, ó. Estão observando? Dá para enxergar bem? A parte de cima, eu estou representando os meridianos, tá? E essa parte do lado esquerdo ali, tem uma numeração também, os graus, estão vendo? Que vai até 90 graus. Essa parte são os paralelos, ou seja, a latitude. Então, quando vocês realizarem uma atividade, para identificar a latitude, tanto a latitude ou a longitude, vocês terão que observar esses graus aqui do lado, tá? Então, quando eu falo em paralelos ou meridianos, eu estou falando de norte ou de sul, né? E quando eu falar em meridianos, eu estou falando de leste ou oeste, né? Por exemplo, assim, ó, se eu perguntar para vocês qual é a latitude e a longitude de uma cidade do Brasil, por exemplo, da cidade de Florianópolis. Se eu tenho um mapa me indicando os paralelos e os meridianos, eu vou conseguir identificar também aonde vai ser Ó, vamos lá, eu vou passar para vocês aqui. Veja esse desenho. Por exemplo, eu tenho a letra A, a letra B, a letra C e a letra D, certo? Na parte de cima são os meridianos, tá? E ao lado são os paralelos, ou a latitude, né? Porque vocês estão vendo que vai até 90 graus, né? Ali do lado direito do desenho, né? E na parte de cima são os meridianos, que indicam de leste a oeste. Então, digamos que eu faço uma atividade com vocês querendo saber a latitude e a longitude de uma cidade A, que eu tenho ali no desenho uma cidade A, né? Não tem o nome da cidade, mas digamos que a letra A é uma cidade, né? Então, eu quero saber a latitude e a longitude do ponto A. Como é que eu vou fazer? Ó, a latitude do ponto A vai ser 30 graus, ó, sigam linha reta. 30 graus, certo? Então, eu tenho 30 graus de latitude norte. Por que latitude norte? Porque eu estou acima da linha do Equador. Estão vendo ali? Eu tenho 0 graus, né? Ali, essa linha do meio representa a linha do Equador. E a outra linha do meio, que tem o 0 bem lá em cima, é a linha do meridiano de Greenwich, tá? Então, eu tenho o norte, o sul, o leste e o oeste, né? Se vocês forem analisar os desenhos anteriores. Então, a latitude A seria 30 graus. E a longitude A é 75 graus, tá? É só seguir linha reta até em cima. Voltando aqui, eu vou fazer da letra B.
Qual é a latitude e a longitude da letra B? Ó, a letra B, que seria uma cidade, né? A letra B, eu tenho a latitude norte de 75 graus e a longitude de 30 graus. É só seguir linha reta. Retomando, do lado direito eu tenho os paralelos ou latitude e na parte de cima meridianos, né? Ou longitude. Certo? Conseguiram entender? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Vocês vão ter uma atividade na apostila, tá? Para fazer, para calcular, para identificar a latitude e a longitude de alguns pontos, certo? Tentem fazer. Se vocês observarem o último desenho, vai ser bem tranquilo, vocês vão conseguir fazer de boa, tá bom? Qualquer coisa, estarei aqui para responder, vocês podem me chamar. Não é preciso enviar as atividades, é para fazer na apostila, tá? Pode fazer na apostila essa atividade, porque ela tem marcação. Quem quiser fazer no caderno, tá? Vocês podem somente copiar a alternativa e a resposta. Vocês podem fazer no caderno. Aliás, eu gostaria que fizesse no caderno, porque quando a prof voltar, eu vou retomar e vou dar uma olhada em todos os cadernos para ver quem fez, certo? Fiquem de olho, não fiquem ligado, que vai ser agendada a avaliação 1 de geografia, que ainda não foi feita, vai ser na semana que vem, tá? Mas, provavelmente, na sexta-feira, eu vou enviar, até amanhã de manhã, eu vou enviar certinho o que vai cair na prova, tá? O que vocês terão que estudar e como vai ser feita a prova. Fiquem de olho no Clipe Escola, que a prof enviou um recado hoje à tarde para todas as turmas também, tá bom? Certo, meus amores? Deu para entender? Um beijo forte, um abraço gigante, um abraço de urso, tá? E não se esqueçam que eu nunca vou esquecer de vocês. Espero que vocês não esqueçam da prof também, tá bom? Um beijo grande, bem grande, do tamanho de um urso.